Oi, gente, acabei de gravar um vídeo e agora eu vou gravar outro. Agora eu vou falar sobre a minha sexta-feira passada, que foi bem legal, só que teve uma situação muito bizarra, muito triste também. Minha amiga, uma amiga, ela me chamou pra ir no brechó com ela garimpar, porque na passada eu fui e participei do concurso de poemas que teve lá no meu colégio, ganhei em primeiro lugar. E aí eu fui com uma blusa muito linda receber meu prêmio. E aí essa blusa, ela é de brechó. E aí minha amiga perguntou se eu tinha comprado ela na Shein. Eu falei, não, gastei R$ 5 lá no brechó aqui da frente. Que tem 2 brechós perto de onde eu estudo. Tem um na frente e um que a gente sai pelo portão lateral, entra no bequinho e já dá de cara. E aí eu fui lá e aí ela me chamou pra ir com ela na sexta, como eu falei no último vídeo. Na sexta-feira eu estudo só até 12h30 e depois eu tô livre, aí eu fiquei de tarde lá pra ir com ela. Só que aí tem uma amiga que ela é muito amiga, que chama ela pra ir no centro. Aí ela quis ir no centro, ela perguntou, você não quer ir no centro também? Aí eu falei com minha mãe deixou. E a gente foi, essa amiga dela, que também é minha amiga, uma outra amiga dela, que eu conheço ela há muito tempo, mas ela não é minha amiga, e o amigo dela, que também é meu amigo. E a gente foi. Aí, como já era 2h e tanto, ia demorar um pouquinho, a gente ficou enrolando lá, a gente foi em uns brechós também. Como já era 2h e tanto, e aí até a gente chegar no centro da cidade, ia demorar muito, porque é muito longe, a gente foi de ônibus. E, gente, tinha muito tempo, muito tempo que eu não andava de ônibus. Eu acho que a última vez que eu andei de ônibus tinha sido quando eu tinha por volta de 7 anos. E aí eu tava muito ansiosa, sabe? Bem ridículo mesmo. Mas eu tava muito ansiosa porque eu tava agindo como se eu fosse aquelas patricinhas de filme. Ai, meu Deus, eu andei de ônibus. E aí eu tava bem desse jeito. E aí eu achei muito legal. Até aconteceu uma situação. A gente entrou naquele ônibus, eu sentei, quase caí porque ele começou a andar, eu ainda tava em pé. Aí eu me sentei no assento. E eu fiquei assim, que tava todo mundo atrás, eu fiquei assim, olhando. E aí atrás da gente tinha algumas crianças. Tinha umas 2 ou 3 que pareciam ser um pouco mais velhas, pareciam já ter mais ou menos minha idade, eu tenho 14. E tinha outras menores, eu não sei também dizer quantas. Que eu me lembro assim de vista que eu vi, eram 3. Mas eu não tenho certeza, talvez eram mais. Mas tinha essas crianças, elas estavam com caixinha de som, um barulho terrível, de música horrível, pornografia em forma de música, sabe? E essas crianças eram crianças, terrível, elas só conhecerem aquela música, porque eu não conhecia. E a pior parte, que era a mais bizarra, é que elas estavam falando coisas assim bem nojentas, bem nojentas, bem tristes, que crianças também não devem falar. Isso eu tô falando das mais novas, também tinham as mais novas. E também tinha a vestimenta. Eu não consigo me lembrar muito bem de como todas estavam, mas a mais velha, a menina mais velha, que tinha um menino, tinha menina. A menina mais velha, ela tava com um cropped assim e um short muito curtinho. E ela parecia ter uma condição financeira muito ruim, muito ruim. E provavelmente eles também não tinham muito acesso à educação. E aí foi algo muito triste. Ai, gente, a música aqui. Voltei, a música parou. Só alguns minutinhos que passar. Minutos, eu acho que até segundos. Mas enfim. Ela tava com a roupa bem curta e pela roupa de cada um deles, eles pareciam não ter a condição financeira muito boa, na verdade nada boa, e provavelmente também não tinham muito acesso à educação. Talvez, é bem provável que eles estejam matriculados, né? Porque no Brasil não pode não estudar, mas eu imagino que eles não frequentem tanto a escola e tudo mais. E a música voltou. Que ódio. E foi algo bem triste. Também todos eram negros. Outra coisa que dá pra perceber, que nessas situações sempre são pessoas negras. É bem raro encontrar crianças brancas em situações de
vulnerabilidade e também é algo que a gente percebe do racismo estrutural, que a gente vai reparando nessas situações e é sempre pessoas negras e pessoas e pessoas brancas sempre é mais comum encontrar em pessoas com acesso à educação e tudo mais. E é algo muito triste que isso acontece porque eu não tenho a condição financeira tão boa também, mas ainda assim minha situação é muito diferente. E aí isso a gente percebe o quanto que é importante as cotas e tudo mais, né, pra acabar com essa situação. E eu só queria falar mesmo que foi algo que eu percebi, que eu reparei. Ai, música de novo. E eu não tô falando que eles são assim por conta da pele, por eles serem negros. Oh meu Deus. Parou. Enfim, eu tava tentando falar que eu não falo isso por conta de preconceito. Mas é que é uma situação que eu percebi. Oh, que ódio! Esses meus vizinhos estão me testando, não é possível. Toda hora fica ligando, passa alguns segundinhos e desliga. Enfim, eu não tô falando por preconceito, mas é porque é uma situação que, se caso você for reparar, se repete muito. É algo que tá realmente enraizado na nossa cultura, na nossa população. E é muito triste. Mas enfim, a pior parte nem é essa. A pior parte é porque as crianças menores que deviam ter no máximo 8 anos de idade, estavam penduradas naquele ferro, sabe? Estavam penduradas nele, sarrando e falando coisas horríveis, assim, sabe? Como se elas estivessem realmente transando. E aí é algo. Nossa, aquilo lá me deu uma coisa. Eu achei tão triste, eu na hora desejei nem ter ido de ônibus. Eu preferiria ter ido a pé do que ter visto aquela situação. E só eu percebi isso. Eles tinham escutado eles falando aquelas coisas, tudo, mas a música também, mas eles não tinham visto as crianças daquele jeito. Eu pensei que tivessem, porque tava lá, eram mais ou menos umas 3 que elas estavam desse jeito. E, ai, gente, é uma coisa tão triste. Eu queria só falar mesmo por conta disso. Porque teve a Lei Felca, foi criada, só que mesmo assim essas situações ainda acontecem, porque não acontece só na internet. Acontece em diversos lugares, em diversas situações. E na maioria das vezes são crianças em vulnerabilidade. Também acontece em pessoas com dinheiro mais alta socioeconomicamente. Só que nesse caso a gente já repara que são crianças que costumam ficar muito mais tempo no celular, ou que preferem brincar de maquiagem, coisas do tipo, do que realmente com brinquedos de verdade. Mas quando a gente vê pessoas mais humildes, a gente percebe que é ainda mais fundo. E é algo muito triste que acontece. Mas enfim, gente, só queria falar disso porque foi um baita. Uma. Como seria a palavra? Foi. Eu. Ai, como que é a palavra, gente? Calma aí, deixa eu lembrar. Lembrei um segundo depois que eu pausei. Mas enfim, é um baita choque de realidade que eu tomei. Porque eu sabia que as situações aconteciam. Mas foi a primeira vez que eu vejo assim tão de pertinho crianças agindo de forma tão triste. Na verdade, não, eu já conheci uma menina, só que a situação dela já era diferente. Ela tinha uma condição financeira até que boas e pelo jeito ela tinha uma família funcional. Só que ela falava muito palavrão e ela falava coisas piores do que eu. Falava muito palavrão e conhecia músicas muito erradas, diferentes de mim, que era mais velha que ela. E aí eu achei bem bizarro isso. E não só eu, tinha pessoas também mais velhas, adolescentes, eles também não eram daquele jeito. E aquela menina que tinha 8 anos também era. Mas enfim, algo bem triste que acontece. E aí eu queria compartilhar. É isso, gente. Beijo.